Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário, santos anjos de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Então, depois de alguns dias, nós retomamos nosso estudo. Nós estamos estudando o creio, né? Começamos a falar da profissão da fé católica e, olhando a profissão da fé, nós havíamos comentado no último encontro sobre a criação das coisas visíveis e das coisas invisíveis. E falamos até a criação do ser humano, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós chegamos então a um dos capítulos mais dramáticos, né, do Catecismo, que é o parágrafo 7º do Catecismo, número 385, marginal, que é sobre a queda, o pecado que entrou no mundo, né? Digo que é uma das partes mais dramáticas porque é o drama que todo ser humano passa ao longo de sua vida, né? É o sofrimento, como lidar com os males existentes da nossa própria natureza, os males que estão presentes também no mundo, os desafios, a maldade do coração das pessoas, as dificuldades, invejas, enfim. Então nós vamos entrar nesta parte da queda. Então, como eu disse, estamos na profissão de fé, o marginal 385 do Catecismo da Igreja Católica. E vamos falar da queda. Quando nós entramos nesse tema da queda, nós podemos dividir em dois estados de queda, né? Primeiro, a queda dos anjos, isto é, a queda de Lúcifer, e depois a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Lembrando que a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, como nós vamos ver lá no livro do Gênesis, capítulo 3, que foi a queda por conta do pecado, da escolha de não querer obedecer a Deus, ela está muito ancorada na queda de Lúcifer, que foi a primeira queda, né? Então vamos olhar o que o Catecismo diz e eu vou comentando alguns elementos importantes, sobretudo na queda dos anjos, que é uma queda que é importante a gente detalhar e compreender um pouco melhor à luz da fé, à luz da especulação dos doutores da igreja, né? Começa dizendo o 385, Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Então, isso daqui já é a primeira certeza da nossa fé. Deus é bom. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza, que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas. E, sobretudo, a questão mais dramática, como eu dizia, a questão do mal moral. Como explicar o mal, né? Como que Deus é infinitamente bom e haja crianças no sul da África que passem fome. Como Deus é infinitamente bom, nós vamos ao Hospital do Câncer em Londrina e vemos tantas crianças com câncer. Como Deus é infinitamente bom e haja tantas catástrofes naturais, enchentes que levam famílias, casas. Onde está a bondade de Deus, né? Então, esta questão do mal moral é uma questão que não só os cristãos indagam, mas é uma questão que desde o início da humanidade todos se perguntam sobre esta questão. Se você for aos filósofos antigos, mesmo antes da encarnação de Jesus, todos os filósofos já se perguntavam a respeito da questão do problema do mal, né? Como explicá-lo, como resolver esse drama. E nós podemos pegar esse problema de maneira mais objetiva
né, olhando para a sociedade, para a humanidade, como nós podemos pegar o problema de maneira mais subjetiva, ou seja, olhando particularmente na nossa vida. Se Deus é bom, por que eu tenho que passar por essa experiência de sofrimento, né? E esse é um drama, quer queira, quer não. Ele vai para o confessionário, vai para a direção, enfim, as pessoas se questionam a respeito de tudo isso. Aí o catecismo faz uma pergunta: de onde vem o mal? Eu perguntava, agora é uma citação de Santo Agostinho, né? Porque Agostinho de Hipona foi um dos grandes mestres no Tratado da Graça e que soube melhor expor isto, né? O próprio Agostinho escreveu na sua obra Confissões, que ele se dedica a falar um pouco sobre o tema do mal. Depois ele tem uma obra na qual ele fala sobre o livre-arbítrio, na qual também ele fala sobre o problema do mal. E aqui nós estamos, conforme o catecismo, né? A citação, como vocês podem ver lá na nota de rodapé, é a nota 474. Aqui o catecismo está citando qual obra? Uma obra de Santo Agostinho chamada Confissões, que é uma autobiografia. Na verdade, Santo Agostinho ele conta a sua própria história de vida. E aí, então é uma citação de Santo Agostinho. Vamos ver o que Agostinho pergunta a respeito do mal. Eu perguntava, de onde vem o mal? E não encontrava saída, diz Santo Agostinho. E sua própria busca sofrida não encontrará saída, a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Nós só compreendemos verdadeiramente o problema do mal quando nós nos convertemos verdadeiramente. É a conversão à pessoa de Jesus. Pois, como afirma a carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, o mistério da iniquidade. O que é o mistério da iniquidade? É o mistério do mal. Só se explica à luz do mistério da piedade. Qual é o mistério da piedade? É o mistério da redenção, ou seja, da nossa salvação. Como que a gente vai entender o problema do mal, o catecismo está dizendo? E é uma afirmação de Agostinho. Nós só entendemos o problema do mal à luz do mistério da redenção. Se você fixar e tentar tirar respostas ao problema do mal do próprio problema, você não vai encontrar nenhuma saída. A resposta ao problema do mal está no mistério da piedade, ou seja, no mistério do Verbo encarnado. Continua o catecismo. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. É São Paulo quem diz isso na carta aos Romanos, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se ali teve o pecado, a graça foi muito maior. É a graça que, portanto, nos salva. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que, e só Ele, é o vencedor do mal. Então, já ficou evidente que sem a virtude teologal da fé, é difícil de compreender o problema do mal. Nós vamos ficar sempre indagando, perguntando, tentando encontrar respostas, e no fundo nós não vamos encontrar, como diz Santo Agostinho, nenhuma saída. A saída para o problema do mal se chama conversão, né? Esse é o único instrumento, ou seja, né, no domingo anterior nós víamos a questão dos apóstolos se aproximando de Nosso Senhor para pedir o dom da fé, né? Senhor, aumenta a nossa fé, mostrando claramente, né, que a fé ela cresce como um organismo vivo. Então nós precisamos crescer na fé. Com relação ao problema do mal, também nós vemos tanta iniquidade, tanta maldade, resta-nos o crescimento da fé, a conversão. Sigamos. 386. Onde o pecado abundou, a graça superabundou, né? Então nós vamos olhar a realidade do pecado, que é uma realidade que nós não precisamos muito de teoria, né? Nós sabemos do problema na prática, né? Todos nós lidamos com esse conflito chamado pecado, né? E nós vamos tentar também compreender a natureza do pecado, né? Qual é a sua raiz, e entender por que o pecado é mal, né? A realidade do pecado. Depois nós vamos falar melhor sobre esta queda, que parte da queda de Lúcifer. Olha as definições pontuais do catecismo, né? O pecado
está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus, pois fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem e sobre a história. A realidade do pecado, e mais particularmente a do pecado das origens, então aqui ele está falando do pecado original, que fora aquele pecado cometido por Adão e Eva, só se entende à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que Ele nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado, e somos tentados a explicá-lo unicamente como uma falta de crescimento, como uma fraqueza psicológica ou um erro, a consequência necessária de uma estrutura social inadequada, etc. Então, se nós não compreendermos à luz da revelação o pecado, qual é a sua natureza, qual é a origem do pecado, nós vamos sempre tentar encontrar, o que o catecismo está dizendo, subterfúgios para respostas. Olha, foi uma fraqueza psicológica, o problema do pecado é que o mal está instalado no mundo, então a gente, por uma repetição de comportamento das pessoas, a gente acaba cometendo os mesmos comportamentos. Ou a gente fala, pecado é um erro, o que é uma mentira, o pecado não é um erro. Pecado e erro são coisas muito distintas, né? O erro, por definição, o que é um erro? O erro é um juízo falso da inteligência. Então, por exemplo, estou celebrando missa. Porventura, o vinho azedou. Vinho azedo é vinagre. Eu vou lá, consagro. Quando eu vou consumir, eu percebo que aquilo não é mais vinho. Então, portanto, não houve missa, porque faltando matéria não tem o sacrifício. Aí eu, percebendo isso, nossa, mas eu tinha certeza que aquilo que eu coloquei na galeta, que foi colocado no cálice, era vinho. Mas quando eu fui perceber, houve um juízo falso da inteligência. Os ministros também, quando colocaram, depositaram, pensaram que era vinho. Então, o que é o erro? É um juízo falso da inteligência. Eu pensei que era, mas depois fomos ver, não era. Então, você errou. Isso é erro. Pecado não tem nada a ver com isso. O pecado, a definição dele vem da palavra hebraica hamartia. E o que é hamartia? É errar o alvo. Então você queria chegar numa meta e você não chegou naquela meta, você errou o alvo. É como os atiradores, né? Que vão mirar lá no centro para acertar a ponta e acabam não acertando. Então, pecado não é erro. Pecado é errar o alvo. Eu tenho que chegar naquela meta, naquele alvo, mas não chego na meta. O erro não. O erro é um juízo falso. Eu achava que era aquilo e eu fui enganado, porque a minha inteligência pensava que era vinho, mas no fundo não era vinho, era vinagre, vinho azedo, né? Então, somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem, compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às suas pessoas criadas para que possam amá-lo e amar-se mutuamente. Então Deus nos deu liberdade. O mau uso da liberdade é o que nos conduz ao pecado. Muito bem. Então vamos olhar para essa primeira realidade essencial e fundamental da nossa fé, chamada pecado original. Isso daqui, pecado original, ele pode ser dividido em dois tipos, né? O pecado original originante e o pecado original originado. Duas coisas diferentes, né? Pecado original originante, somente duas pessoas cometeram, Adão e Eva, que é o pecado das origens. Pecado original originado, toda a humanidade carrega como consequência. Então, o pecado propriamente original, portanto a sua origem, advém de Adão e Eva. A humanidade que sucede depois
eles recebem o pecado originado, porque foi originado por alguém e que nós recebemos de herança, certo? Então o catecismo vai especificando isso e eu já faço essa consideração para a gente entender essa questão do pecado original. 388. Com o progresso da revelação é esclarecida também a realidade do pecado. Então, conforme vai sendo revelado, desde Abraão, lá no capítulo 12 do livro do Gênesis, vai acontecendo a história da revelação, Deus vai mostrando para o povo a realidade do pecado. Está claro? Embora o povo de Deus, no Antigo Testamento, tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último dessa história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, quem dá luz às trevas do pecado é só Jesus. Mesmo no Antigo Testamento, os nossos primeiros, os patriarcas, os profetas, querendo entender a realidade do pecado, não a compreendem. Por quê? Porque está faltando uma coisa ainda. O mistério da encarnação, a vinda de Jesus, é que explica tudo. Por isso, gente, que a festa do Natal, ela ocupa dentro do calendário litúrgico um lugar muito especial, junto com o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor. São os dois maiores mistérios da nossa fé. Porque no mistério do Natal, Deus assume o mistério da piedade para salvar da nossa iniquidade. É ali que Deus... E aqui está o maior escândalo, gente, né? Poderíamos assim dizer, o maior abismo, que é justamente o que, na tradição da história da igreja, os demônios, Lúcifer sobretudo, se revoltou contra Deus. Nós vamos falar dessa revolta daqui a pouco. É o fato de que Deus tenha assumido a condição humana. Isso é inadmissível. Que um Deus que tem todo o poder, grandeza, majestade, tenha tomado a forma humana e assumido essa forma humana e participado dessa forma humana. Talvez a gente nunca tenha parado para pensar, mas é uma loucura esse negócio, né? Que Deus tenha lá no mistério do Natal tomado uma mulher, chamado por mãe, e que aquela criança que chamou aquela mulher de mãe é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, como diz o livro do Evangelho de São João. E aquele mesmo que está lá é aquele que habita em luz inacessível no céu. Se a gente for parar para pensar, você fala assim, não tem lógica, né? Não tem lógica esse negócio. Porque podia ter feito tudo assim, está todo mundo salvo, mas não, ele vem, ele assume a natureza humana. Para quê? Experimenta o sofrimento, experimenta a iniquidade do coração humano, né? Ele não peca, evidentemente, Jesus não pecou, mas ele experimentou o sofrimento na totalidade do sofrimento humano. Então, ele é o sentido, ele é, como o próprio Evangelho de São João diz, ele é o Logos, né? Ele é a palavra, ele é o que dá sentido a todas as coisas, né? Quando a gente fala Logos, né, que é a palavra de origem grega, né? Palavra significa palavra, Logos, mas é a lógica mesmo. Jesus, ele é a lógica do universo. Ou seja, se uma coisa tem lógica, a lógica é Jesus. E é ele quem dá o sentido a tudo. Por isso que só se entende o mistério do mal no mistério da redenção, em Cristo. Sem Cristo, não se entende. Por isso que o Catecismo disse anteriormente, se nós não passarmos pelo processo da fé para a conversão, a gente vai sempre perguntar, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Né? Essa frase, ela aparece de maneira exaustiva diante do drama do sofrimento. A perda de um ente querido, de uma forma brusca e dramática, você chega lá, padre, mas por quê? Não tem o que falar. Olhe para a cruz e aí você vai entender. Mas padre, porque eu estou passando por essa humilhação, por essa perseguição, enfim. Olhe para a cruz e você vai entender.
Mas não basta você só olhar para a cruz. Ah, que legal, um objeto. Não, é mais, quando a gente fala olhar para a cruz, é ir para além da cruz, né? É ir para além da meditação. Então, pensar por que ele passou por tudo isso, por que ele enfrentou tudo isso. E agora eu, a minha vida à luz do mistério dele, preciso passar também por isso para chegar a me configurar a ele, me unir a ele, participar da vida dele e ser um com ele, para poder dizer como São Paulo: não vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente eu a vivo na carne, crendo que o Filho de Deus me amou e por mim se entregou. Pá. Então o mistério do mal é de fato um dos mistérios mais dramáticos e difíceis de serem compreendidos. Não se compreende se a gente estiver no processo de conversão. Como eu disse, a gente pode tentar entender, mas preciso mais fé, conversão, porque quanto mais eu vou vivendo esse processo, evidentemente, mais fácil de entender vai ser, porque eu vou entender o mistério à luz de Cristo, não à luz da minha própria vida, das minhas próprias necessidades e tudo mais. Continua o catecismo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça para conhecer Adão como fonte do pecado. É o Espírito Santo, o Paráclito, enviado por Cristo, ressuscitado, que veio estabelecer a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. 389. A doutrina do pecado original. Então isso aqui é de fé, gente. Nós cremos como católicos que o pecado original é uma verdade essencial da fé. Muitos negam o pecado original. Alguns protestantes negam a origem do pecado original, né? Não só, lamentavelmente, alguns teólogos, também dentro da igreja católica, infelizmente, já chegaram a negar, né, a possibilidade do pecado original. Essa é uma verdade de fé, nós cremos nisso. E, gente, isso daqui você não precisa fazer teologia para você ver, né? Basta que você olhe para dentro de você com muita sinceridade e honestidade e você faça uma avaliação em 3 minutos. Você vê que dentro de você tem uma maldade. E isso, mas agora eu já estou adulto, tal. Mas você vê também no coração de uma criança. Está lá a criancinha de 3 aninhos brincando, ela nem tem consciência do que é pecado, nem sabe, mas ela já quer ser o centro do universo. Tudo é dela, os brinquedos são dela, ela não divide as coisas, né? Ela faz birra, você já vê que tem ali dentro dela, sem que haja nenhuma maldade moral, objetiva, assim, de fazer o mal. Mas você nota que já existe uma desordem, e que se você não puxar aquela desordem, ela vai desencarrilhar e ninguém vai segurar. Isso está presente. Não precisa fazer teologia para isso, como eu disse, né? Basta que você vá percebendo resquícios da maldade, da qual o catecismo está dizendo aqui, do pecado original, que todos nós herdamos. Então a doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia que Jesus é o Salvador de todos os homens, de todos aqueles que têm necessidade da salvação, e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A igreja tem o senso de Cristo e sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Então, se nós fizermos um atentado contra o pecado original, isso é um atentado contra o mistério da redenção. Mas por que Jesus veio aqui então fazer? Ele só veio passear aqui nesse mundo, se divertir alguns dias, 33 anos da sua vida, e tudo bem, vamos embora para o céu e acabou. Não, ele veio para nos livrar dos ardis da sedução do pecado. São Pedro fala muito claramente isso, né? Quando ele começa, acho que na segunda carta, dizendo assim, nós fomos comprados por um preço muito alto. E qual foi o preço da nossa compra? O preciosíssimo sangue de Cristo. Se o sangue de Cristo, ou seja, o sangue de um Deus, foi necessário para pagar o pecado, isso mostra com clareza que o pecado tem uma realidade muito grave, que Deus deu o sangue para reparar o pecado, e foi o sangue dele que lavou o pecado. Então o pecado tem algo de muito grave. Agora, se ele deu o sangue e o pecado não é grave, então é um teatro,
A cruz. Faz de conta que a humanidade precisa disso e eu faço esse espetáculo para que todos vejam, mas no fundo o pecado não é nada. O pecado é uma coisa boa e de boa, todo mundo segue a vida e vamos lá. Então, claramente, nós vemos que o pecado tem algo de muito grave, que sobre a perspectiva humana nós não conseguimos enxergar a gravidade do pecado. Por mais que a gente veja os danos, sobretudo quando a gente vê o dano do pecado, a gente vê o dano sobre o aspecto da materialidade, nem tanto do aspecto da espiritualidade. Ou seja, quando eu estou falando do aspecto da espiritualidade, as consequências que o pecado traz para a nossa alma. A gente vê mais as consequências da materialidade, ou seja, da perda. Então, quando você foi roubado, os bens que você perdeu, e a consequência disso espiritualmente, né? Então, vamos adiante. 390. Então, aqui para ler o relato da queda. O Gênesis 3, então, nós temos a entrada do pecado no mundo, a desobediência dos nossos primeiros pais, né? O relato da queda, depois se vocês quiserem chegar em casa e ler o Gênesis 3, é um longo texto, né? Vale a pena. Utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do homem. A revelação dá-nos a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido livremente por nossos primeiros pais. Então, o pecado, na verdade, dos nossos primeiros pais, traz como consequência a todos nós o fato de nós incorrermos na queda. Aí o catecismo vai falar da primeira queda. Antes de Adão e Eva cair, os anjos caíram. Então vamos falar da queda dos anjos, que sobretudo a gente vai falar da queda de Lúcifer, né? Primeiro dos demônios. 391. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. Então, se vocês forem lá no relato do Gênesis 3, quando Eva está lá no paraíso, a serpente se aproxima e a primeira coisa que a serpente faz é jogar uma dúvida. Ela não chega dizendo uma mentira, embora o demônio seja o pai da mentira. Lúcifer não chega já dizendo: olha, deixa eu contar uma coisa para você, Deus é um papapá. Não. Ela chega e faz a seguinte pergunta: é verdade que Deus falou que vocês não podem comer de um determinado fruto do centro do jardim? Ponto. Foi uma pergunta. Uma pergunta, só que colocou o quê? Uma dúvida. É verdade? Aí ela: olha, isso é verdade e tal. Problema: iniciou-se um diálogo com a serpente. Quando nós iniciamos um diálogo, nós já estamos no território do inimigo. Esse é o maior problema. Isso daqui também, gente, espiritualmente tem um fruto para a nossa vida. Quando você recebe uma tentação, seja de qual natureza for essa tentação, ou você é um ninja de combater na entrada, ou te prepara, porque você vai lenta e gradualmente cair naquele pecado. Por quê? Porque assim, o demônio sempre vai nos propor uma ideia. Aquela ideia sempre se apresenta como meia verdade. Parece que é bom. Ou seja, aquela ideia se apresenta como uma possibilidade de felicidade. Ela não se apresenta como algo ruim inicialmente. Você olha para aquilo, nossa, mas... Por exemplo, qualquer tipo de prazer ilícito. Inicialmente você fala assim: nossa, é bom. Não é ruim, de tudo ruim. Embora eu saiba que isso daqui conduz à morte, mas tem um preço bom. Tem um momentozinho de alegria. Se você, estando nessa situação, continua, você está no território do inimigo. Se você consegue eliminar o problema na raiz, você ganhou a guerra.
Agora sim, se você já começou o diálogo e partiu para o território do inimigo, não que você não poderá voltar e não incorrer na queda, mas será muito mais difícil. Porque o demônio tem uma vantagem, ele é espírito. O demônio não tem corporeidade. E nós temos essa realidade da corporeidade, da matéria, que facilmente nos seduz. A materialidade em nós faz com que a gente queira coisas para preencher o vazio existencial, o vazio do nosso coração, o prazer, enfim. Então, depois nós vamos olhando melhor isso. Mas aqui você precisa ser bem ninja mesmo, né? Se você quiser combater já de cara. Continuemos o catecismo. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado. Nós estamos falando aqui do Lúcifer, do demônio, do diabo, como vocês queiram chamá-lo, né? Chamado Satanás ou diabo. Aqui nós estamos falando do príncipe dos demônios, né? Ou seja, o maior Lúcifer, né? A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Então o demônio foi criado por Deus. Com efeito, o diabo e os outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Então, nós estamos falando da queda dos anjos agora. O que é a queda dos anjos? A queda dos anjos consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e o seu reino. Então, qual é a diferença dos anjos em relação a nós? Nós temos, desde o dia que nascemos até o declínio da nossa vida, a oportunidade de escolher livremente se nós queremos a Deus ou não. Os anjos, por não serem dotados de corpo, portanto não têm espaço, não têm temporalidade, a decisão deles ela é radical e irrevogável. Uma vez que tomou a decisão, não tem como voltar atrás mais. Então, uma vez que eles escolheram, para sempre escolheram. Não tem, não, mas eu me arrependo. Não existe arrependimento. Porque eles estão fora da temporalidade, fora do tempo. Estão sobre... Nós não podemos dizer que estão na eternidade, porque a eternidade é Deus. Nós podemos dizer que eles estão, classificamos num terceiro tipo de tempo que é chamado de evo, segundo os teólogos na história da igreja, que é uma espécie de tempo intermediário, como uma espécie do purgatório, para nós entendermos melhor, certo? Tá tudo bem? Tá bom. Vamos ficando devagar, né? Mas eu tenho que explicar esses conceitos porque para a gente tentar entender um pouco melhor, né, com um esforço racional, essa questão da queda dos anjos, né? Por quê? Porque na queda dos anjos nós temos o quê? Os padres da igreja, os santos doutores da igreja, eles dizem o que Deus fez lá no princípio. Deus colocou uma prova aos nossos primeiros pais. E qual é essa prova? Essa prova era que os anjos deveriam servir a Deus, porque anjo serve para isso, para o serviço de Deus. Lembra que nós até tratamos desse tema, que Cristo é o centro do mundo angélico. Então os anjos estão a serviço de Deus. Segundo os padres da igreja, isso aqui é claro, é uma especulação teológica, né? Quando Deus mostrou o plano da salvação para o ser humano, que era o mistério da encarnação, ou seja, é aquele abismo que eu dizia anteriormente, o fato de que Deus assumiu a natureza humana para salvá-la, porque Deus precisaria salvar a natureza humana. Os anjos se revoltaram contra Deus. Por quê? Porque no nível espiritual, os anjos estão acima dos homens. Mas a partir do momento em que a segunda pessoa divina da Santíssima Trindade sai lá do seio da Trindade Santa, vem aqui, assume a forma humana e leva essa humanidade para dentro da Trindade, nós somos maior do que os anjos. Então os anjos ficaram abaixo de nós.
E essa é a revolta de Lúcifer. Por quê? Porque ele, Lúcifer, significa anjo de luz. Sendo o anjo mais belo de todos os anjos, com luminosidade, que não é dele, é de Cristo, se considerando maior, soberbo, não aceitou e se rebelou. E este ato de revolta foi o ato que conduziu todos os anjos, uma parte dos anjos, evidentemente, a caminharem com Lúcifer para a revolta e não aceitaram o que Deus quis. Então veja, o processo revolucionário não é um processo recente, né, das revoluções francesas, Revolução Francesa, industrial, comunista e tal. O processo revolucionário começou lá com Lúcifer, né? E depois começou com os nossos primeiros pais, né? Então, a revolta de que a humanidade seja elevada acima dos anjos. E é isso que aconteceu. Deus eleva a humanidade acima dos anjos. E esse processo gera uma revolta com Lúcifer, né? Por quê? Porque esta dignidade sublime, Deus se fazer um de nós, é uma coisa doida, gente. E ainda mais, uma mulher que é uma criatura receber a dignidade de ser chamada mãe de Deus. Ah, daí pirou o negócio, né? Aí, para quem está no status lá em cima, ter que submeter a uma criaturazinha humana tão frágil que é um nada, chamada Maria ou Miriam, né? Aí é o fim da picada. Então, por isso que a revolta de Lúcifer é tremenda contra Nossa Senhora. Existem exorcismos que se invoca o nome de Jesus, o demônio não se revela, mas quando fala o nome de Maria, o bicho esperneia, porque você está invocando uma criatura que está acima dele, porque Jesus é Deus, evidentemente, né? Então ele não vai, ele sabe que Jesus é Deus. Agora, o fato de uma criatura feita de barro, do nada, uma mulher lá de Nazaré, que recebe o título de mãe de Deus, por ter recebido o privilégio de Deus, e ela é invocada para expulsá-lo, aí isso é um ato de revolta, né? Para ele. Então, vejam, 2 são os pecados de Lúcifer na queda: a soberba e a inveja. São os 2 pecados que estão espiritualmente enraizados na queda de Satanás, que não são pecados ligados à materialidade, são pecados espirituais. Já viram isso? Tem pecados que são espirituais. Por exemplo, gula. A gula é um pecado de materialidade, é espiritual, mas você peca contra a gula comendo. Então você tem que comer. Soberba você peca como? Se achando. Então você não precisa de algo material para você se inchar. Você se incha porque você é soberbo. A inveja é a mesma coisa. Você inveja, porque aí você pode pegar, mas a inveja não está relacionada a invejar. O outro comprou um fusquinha, eu queria ter uma motinha. Não, mas isso é uma inveja ridícula, né? Baixa. A inveja, ela é mais elevada, né? As pessoas têm inveja de coisas coisas maiores. Nossa, que inveja daquela pessoa ser inteligente. Ai, que inveja, não sei do que. Essa é uma inveja mais baixa. Então, ela é uma inveja ligada às coisas grandes. Qualquer outro pecado também que a gente for olhar, né, em relação à luxúria, é um pecado de carne, né? Sexualidade, né? Você pega o pecado, por exemplo, da avareza, que é o apego aos bens, é um apego a coisas materiais, né? Já esses pecados que eu citei, né, eles estão muito ligados com o mundo espiritual. Então você inveja, por exemplo, a graça fraterna. Nossa, aquela pessoa está indo para a santidade. Nossa, que inveja, né, daquela pessoa. Por que não eu? Ai, que inveja de Santa Teresinha ter sido santa. E por que Deus não me chamou para receber os louvores que Santa Teresinha recebeu no dia 1º, né? Imagina se eu fosse Santa Teresinha no céu. Pode ser que a pessoa pense assim. De qualquer forma, a inveja, normalmente, ela está ligada ao bem do outro. Então, porque o outro vai bem, eu queria estar no mesmo nível do outro. Pode ser que isso tenha se materializado. Porque ele comprou
uma Mitsubishi, eu não posso me contentar com a minha F1000, né? Então eu quero uma Mitsubishi também, né? Então aí você fica lá, mas por que ele conseguiu? Mas eu também posso conseguir. Não. É um pouquinho, você pode ver que por trás está a mesma questão de Lúcifer, né? Por que escolheu ela e não eu? Por que ela foi colocada acima de mim e não eu? Então, é uma inveja da graça que Deus não concedeu a ele, mas concedeu a ela. Embora Deus tenha concedido graça a ele, porque ele era dos anjos o maior, Lúcifer, anjo de luz. Então, é um pecado, né, de Lúcifer, né? Continuemos lá no Catecismo. 393, né? Melhor, 392. A Escritura fala de um dos pecados desses anjos. Essa queda consiste na opção livre desses espíritos que rejeitaram, tal. Temos um reflexo dessa rebelião, ou revolta, nas palavras do tentador dita aos nossos primeiros pais. Olha lá, Gênesis 3:5, né? Vós sereis como deuses. Foi esta insinuação que o demônio lançou na cabeça dos nossos primeiros pais e provocou dúvida. Nossa, imagina eu ser Deus. É por isso que ele está fazendo isso conosco. Ele não quer permitir que a gente coma daquele fruto, porque nós seremos igual a ele. E já que ele está com medo de nós sermos um perigo para ele, então ele nos colocou esta proibição. Você vê isso se manifestar de outras formas. Mas quem manda na minha vida sou eu, né? Eu faço do jeito que eu quero, né? Então, são manifestações do que está por trás dessas palavras. Eu quero ser Deus. Porque, gente, ser Deus é algo maravilhoso. Ser Deus é ter a prerrogativa nas tuas mãos de dizer o que é bom e o que é mal, o que é bem e o que é mal. É você ter o controle sobre tudo. Mas no fundo nós sabemos que nós não somos, né? Porque nós não temos controle de nada. Mas imagina se eu fosse Deus. Eu poderia mudar muita coisa nesse universo, né? O caroço do abacate não precisaria ser tão grande, né? Para que um caroço daquele tamanho? Podia ser um carocinho menor, né? E tantas outras coisas. Aquelas pessoas não poderiam existir. Enfim, você poderia fazer intervenções das mais diversas, mas nós não temos essa prerrogativa. Porque existe em nós uma coisa chamada limite criatural. Ou seja, o limite da criatura. E nós somos criaturas. O diabo é pecador desde o princípio e, como São João chama, pai da mentira. É o caráter irrevogável de sua opção e não uma deficiência da infinita misericórdia divina. Então, o fato do demônio ter caído não é que Deus não tenha sido misericordioso. É o fato de que a opção do demônio, ela não volta atrás. É irrevogável. Uma vez tomada a decisão, para sempre será. Que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado, né? Então é um pecado que não se perdoa. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens depois da morte. Então, o demônio tomado uma decisão, essa decisão é para sempre. O ser humano, ele tem a oportunidade de tomar decisões em diversos estágios da sua vida, mas uma vez que você morreu, naquele estado que você morreu, tchau. Nós vamos, quando entrarmos na escatologia, talvez vocês vão se assustar como o texto, né, o pequeno número dos que se salvam, né? Tem um texto do Garrigou Lagrange que ele fala sobre o momento exato da morte e a tomada de decisão definitiva, né? E é justamente aqui que mora o perigo, né? É por isso que a igreja sempre, a gente reza na oração da Ave Maria, a gente suplica a Deus para que Deus nos livre de morte repentina, né? Eu queria morrer de infarto fulminante, né, padre? Meu sonho, que daí você pá, buf, acabou. Olha, perigoso. Porque vai que a hora que vem, né, o infarto, você não está preparado.
Então é preferível pedir a Deus que nos dê uma morte demorada, de preferência no leito do hospital, no leito de uma cama, para a gente pensar nas besteiras que fez durante a vida, pedir perdão a Deus, reconciliar com Ele, purificar um pouquinho nosso coração para a gente pelo menos ir para o purgatório. Porque se a gente, porventura, for surpreendido por uma morte repentina, pode ser que a gente acabe se perdendo eternamente. Ainda mais se a gente estiver numa condição de pecado grave. Então, que Deus nos livre da morte repentina. Amém? Deus nos dê a morte que Ele deseja para nós, porque também não tem como a gente prever, mas que por filho da misericórdia o Senhor nos dê tempo para uma única coisa que nós precisamos: arrependimento. Porque como o catecismo diz aqui, não existe tempo depois da morte. Mas lá no intervalozinho não dá para a gente bater um papo com o Nosso Senhor, né? Não dá mais tempo de bater papo, né? Acabou, né? O tempo acabou, agora você entrou numa outra dimensão que já vai acontecer imediatamente o seu juízo. E assim como os anjos, uma vez tomaram uma decisão, aquela decisão é irrevogável, não volta atrás. Então agora é esperar o que Deus preparou por um ato de escolha nossa e vamos ver o que será. A Escritura atesta 394. A influência nefasta daquele que Jesus chama de homicida desde o princípio e que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida pelo Pai. Para isso é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Gênesis 3. Então, a mais grave destruição que o demônio realizou foi ter seduzido os nossos primeiros pais para não obedecer a Deus. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. O demônio não tem um poder infinito, gente. Ele é finito, como qualquer criatura. Ele não passa de uma criatura poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Então assim, o demônio é um problema, evidentemente, mas a gente precisa ter tanto medo do demônio assim. O demônio está ali. Agora ele está aqui. Não, cuidado com esse tipo de perturbação, né? Que isso pode fazer muito mal. Porque ele não é capaz de impedir o crescimento do reino de Deus. Hoje nós celebramos Nossa Senhora do Rosário, e ela é um modelo para nós, porque a igreja em 2 momentos da história venceu as grandes batalhas, né, físicas, através de uma batalha espiritual que foi o Rosário. A primeira foi lá no século XII, uma batalha espiritual que nós tivemos contra as heresias dos albigenses e cátaros. Foi quando São Domingos de Gusmão recebeu de Nossa Senhora a revelação do Rosário e começou Rosário, Rosário, Rosário. Venceu a batalha. Depois, no século XVI, numa batalha contra os protestantes, Pio V, que era o Papa, São Pio V, ordenou que os católicos rezassem o terço para que nós vencêssemos a batalha também contra os protestantes. E justamente hoje, né, dia 7 de outubro, nós celebramos o dia de Nossa Senhora do Rosário. Por conta do quê? Por conta dessa vitória dos católicos com o rosário na mão. Então, isso o Papa Leão XIII, né, que foi Papa de 1893 em diante na história da Igreja, final do século XIX, ele escreve isso numa encíclica. As batalhas espirituais da Igreja são vencidas com o rosário, com a oração do terço. Então, se você quer vencer uma batalha material, sobretudo espiritual, está aí um segredo: a oração. Então, Nossa Senhora revelou em Fátima, né, gente? É tão bonito a gente ver o ciclo da história. Em 1917, Nossa Senhora disse que, por fim, o meu imaculado coração triunfará. Como acontece o triunfo do coração de Maria? O triunfo do coração de Maria acontece por meio do quê? Da oração. E esse triunfo acontece aonde? Dentro de nós. Então, o demônio não tem poder de impedir nenhum cristão que está na graça. Se você está na graça, seja confessado, comunhão, pode vir fazer o que quiser. Você não tem que temer, porque você está em Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura. Ponto.
Agora, se a gente vai fazendo concessões ali, concessão aqui, desobedece a Deus aqui, desobedece ali, faz uma coisinha aqui, barganha aqui, aí o que você vai fazendo? Você vai abrindo brechas. Por onde passa um boi, passa uma boiada. Basta você ver em cercas aí de passo, passa um boizinho, meu pai, ele arregaça tudo. Então, onde passa um demôniozinho, passa uma capetada toda. É verdade, né? Vai passar a diabada toda e vão entrar na tua alma e vão fazer um regaço. Então, não abra brecha para ele. Se ele chegou, é como eu disse, seja ninja. E para ser ninja você tem que ser assim em segundos. 3 segundos para buf, matou. Se você ficar negociando com o negócio, vamos tentar bater um papo aqui para a gente tentar chegar no consenso. Que consenso? Com o pecado não existe concessão. Com o pecado existe renúncia e ruptura radical, né? Então, lembre-se, o demônio tem poder, mas o poder dele é infinito? Não. Ele tem um poder finito. A ação dele é mais poderosa do que a nossa, por quê? Porque ele é puro espírito. Nós temos espírito, mas também temos uma coisa que atrapalha um pouquinho no caminho: a matéria, o corpo. Não porque o corpo seja mau, mas por conta de nós paparicarmos muito o corpo e fazermos tudo o que ele quer com suas seduções, ele fica muito vulnerável. Você pode ver, quanto mais você vai deixando o seu corpo tranquilo, mais conforto ele quer. Então, se você começa a pegar pesado um pouquinho com ele, ser um pouco mais exigente, ele vai pedir o quê? Conforto, tranquilidade. Então, esse é o ponto que nós temos, assim, prejudicial, né? Mas não porque o corpo seja ruim, é que a gente precisa educá-lo e discipliná-lo, né? Porque como o Royal Marin diz, né? Todos nós temos dentro de nós um potro indomável, né? Ou seja, um burro indomável, né? Para falar com todas as letras. Que assim é difícil de dominar, né? Você fala assim, não, eu não vou fazer isso, não vou falar mais isso. Mas aí você não consegue dominar isso. Porque é difícil de dominar. É difícil você botar um arreio e segurar as rédeas e controlar, né? Continuemos. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus, o demônio odeia Deus e o seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física. Então, olha, o demônio tem poder, não é infinito, mas de causar problemas de ordem espiritual e problemas também de ordem física. Então você pode, mas tem umas coisas estranhas lá em casa. Pode ser que aquilo seja um fenômeno espiritual, pode ser que seja maluquice da tua cabeça, né? Então por isso que a igreja é prudente, né? Será que é o demônio ou será que é? Calma, dá um passo atrás e vamos ser prudentes. A igreja nunca diz, olha, o ventilador ligou sozinho, é o demônio. Meu Deus, do nada ligou o ventilador aqui, né? Será que foi o demônio porque quer me causar um susto? Não, pode ser que seja um negócio está com um problema ali e deu certo, né? Aí você meio perturbado está pensando que é o demônio que fez o negócio, né? Então, tem coisa que não tem lógica, né, gente? Então, o negócio daí é procurar um psiquiatra e tomar medicamento, né? Aí é uma ajuda medicamentosa. Mas existem fatores que são de ordem espiritual. E aí a gente precisa verificar. E a igreja é prudente para isso. A prudência da igreja é: investigue todas as possibilidades, depois você diz que pode ser uma ação sobrenatural. Então investigue primeiro se a pessoa está bem da cabeça, investigue primeiro se está tudo certo, investigue todos os meios, depois, né? Normalmente a gente já vai o quê? Já chuta o balde e fala que é ele, né? Então é ele. Não, mas aí você vai analisando assim, né? Eu vejo por casos e casos, né? Pessoas, Padre do céu, você tem que ir lá fazer uma bênção lá em casa. Eu falei, olha, não sei se posso ir fazer a bênção, mas as pessoas já pedem uma bênção no sentido de fazer um exorcismo, né? Não sei se há necessidade, né? Então, preciso analisar muito bem. E olha o que o catecismo vai dizer sobre esta ação. Se ela acontecer para cada homem, para cada sociedade, esta ação é permitida pela divina providência. Então, se o demônio está lá, Deus está permitindo.
que com vigor e doçura dirige a história do mundo e do homem. Existe uma razão. Qual a razão? Não sei. Mas existe. Se ele está permitindo que uma pessoa seja possessa por um demônio, porque o demônio só pode possuir uma pessoa, por exemplo, se houver uma permissão divina, ele não pode por si mesmo tomar a faculdade daquela pessoa, então tem uma razão. Talvez é para quebrar o orgulho daquela pessoa, não sei. Existem razões que estão nos planos divinos, diz a nossa fé. Então a permissão divina da atividade diabólica é o quê? Mistério. Por que Deus permitiu? Que nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, 28, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se Deus permitiu, existe uma razão pela qual Ele permitiu. Até aqui, tranquilos? Tá bom. Mas não para por aqui. Agora nós vamos entrar no pecado original, não agora do Lúcifer, né? Porque nós estávamos falando da queda dos anjos, agora nós vamos falar da queda dos nossos primeiros pais. Liberdade posta à prova. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em amizade. Então nós éramos amigos de Deus. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. É o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia que dela comerdes, terás de morrer. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. Então, o que significa a árvore do conhecimento do bem e do mal? Limite da criatura. O que é o limite da criatura? Deus diz, você pode chegar até esse degrau e daqui você vai cair no abismo. Você não pode, entendeu? Não ultrapasse o limite. Você, como criatura, não consegue ultrapassar aqui. Você vai cair no abismo, vai se machucar. Mas você, dizendo, não, eu quero ir. Aí você vai, espatifa. Limite criatural é isso. Nós temos um limite e você não pode transpor esse limite. À medida que você transpõe esse limite, o que acontece? Pecado. Porque é uma desobediência àquilo que foi revelado. Não faça isso. Se você fizer isso, você tem um limite. Você não é Deus, você não pode ultrapassar esse limite. À medida que você ultrapassa esse limite, o que acontece? Você comete pecado. Por isso que a definição de pecado é hamartia. Hamartia é errar o alvo. Você errou o alvo. O alvo era até aqui e você ultrapassou o alvo que foi estabelecido. Entende? Então o pecado não foi um erro. O pecado é errar o alvo daquilo que Deus pediu, daquilo que Deus revelou. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. Então, assim, na natureza tem leis, gente, e essas naturezas estão inscritas dentro de nós. E tem aquelas leis que Deus revelou, que nós chamamos de direito divino, e depois a outra nós chamamos de direito natural. Tem coisas que você não consegue fazer. Por mais que você fale assim, eu vou comer 30 quilos de bife hoje. Consegue? Não vai conseguir. Porque existe o quê? Um limite da sua natureza. Você não vai conseguir. Você vai comer talvez 3, 4, consiga mais um pedacinho, mas não aguenta mais. Por quê? Porque você tem limites. Não vou dormir mais. É impossível, porque é uma lei que está inscrita na sua natureza. Se você quer sobreviver, você vai precisar dormir. Não, eu não durmo mais a partir de hoje, eu vou ficar dia e noite vigilante. Não vai, em breve você vai adoecer e vai morrer. Porque você precisa. Existem limites que estão inscritos na sua natureza, dos quais você não pode lutar contra eles. Coisas básicas, como eu estou falando aqui da refeição, como, por exemplo, dormir, que são necessidades humanas, né? Não vão mais ao banheiro a partir de hoje. Vamos ver se não vai. Eu não preciso ir ao banheiro. Como que não? Existe uma coisa que está inscrita na sua natureza, que o seu organismo precisa para sobreviver, entende? Então, isso é a criação. A criação nos submete a leis e não tem como você mudar essas leis, porque elas estão inscritas dentro de você.
Existem aquelas que são do uso da nossa liberdade. Vamos para o primeiro pecado do homem. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança no Criador. Então ele desconfiou de Deus. Quando a serpente disse o quê? Olha, Deus sabe que no dia que você comer lá daquele fruto, vocês serão deuses. Interrogação. Deus, eu acho que está pisando na bola conosco. Ele sabe que se a gente for lá, a gente vai ser melhor do que ele. Então é por isso que ele está colocando esse limite para nós. E o que eles fizeram? Não somente deixaram morrer a confiança no Criador, eles abusaram da sua liberdade, desobedecendo o mandamento de Deus. Porque Deus só tinha dado um mandamento, gente. Não tinha 10 mandamentos ainda. Era só o único mandamento. Vocês não podem comer do fruto do centro do jardim. Ponto. É só isso. Será que é tão difícil de obedecer isso? Porque vocês são criaturas e vocês não podem ultrapassar esse limite. Ponto. Mas desconfiando de Deus e abusando da sua liberdade, eles foram lá e fizeram as avessas. Contrário. Foi nisso que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Então, será que Deus está pedindo que eu faça isso? Será que dá para confiar nele? Será que Deus é bom mesmo? Voltamos à pergunta do pecado, do problema do mal. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo a Deus e com isso menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, do seu próprio bem. Constituído em estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus e antepondo-se a Deus e não segundo Deus. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. A primeira e mais dramática perda, gente, depois do pecado dos nossos primeiros pais, foi aquela santidade original, pureza de coração. Depois, tem medo de Deus. Uma outra consequência do pecado. Como que nós podemos provar que os nossos primeiros pais têm medo de Deus? Vai lá em casa, leia o livro do Gênesis capítulo 3 novamente, vocês vão ver que no finalzinho do texto, Deus veio na brisa da tarde para visitar os nossos primeiros pais, e o que Adão fez? Se escondeu. Tive medo de ti, Senhor, porque estavas nu. Mas quem te disse que estavas nu? Por acaso comestes do fruto da árvore que proibiste comer? Sim, Senhor. Aí já vem a desgraça. A mulher que o Senhor me deu, foi ela. A culpa é dela. Depois, mas a culpa é dela mesmo. Está lá no relato, não sou eu que estou dizendo. Aí depois Deus vai, visita a mulher, pergunta a mulher diz o quê? A serpente, foi ela que me seduziu. Aí Deus vai até a serpente, enfim. Mas para mostrar que o pecado destrói a santidade original, coloca dentro do coração humano o medo de Deus, junto com isso também coloca em nós uma tendência para encontrar um culpado para o problema. Nós não temos isso daqui, né? Nenhum de nós aqui procuramos culpados para os nossos problemas. A culpa de filas nos postos de saúde, a culpa é de alguém. A culpa de que o correio é uma porcaria, é de alguém. A culpa de que a luz está queimada, é de alguém. Então sempre a gente vai procurar. A culpa é porque eu não sou feliz aqui em casa, é tua, é dela, é dele, é tua, é da sogra, é da avó, do vô, não sei, enfim. Sempre tem um culpado. Vê que o pecado original plantou dentro de nós? Perda da santidade original. Com a perda da santidade original, plantou em nós medo de Deus. A gente fica assim, você pecou? Ai, meu Deus do céu, meu Deus vai mandar para o inferno, agora estou lascado, estou perdido, e Deus não vai me aceitar no céu, e agora eu tenho que correr confissão. Calma. Você fica com medo de Deus.
Porque neste momento Deus está zangado comigo, está chateado, né? Depois tem uma outra consequência: o fato de que você vai procurar culpados para os seus problemas. A culpa é de quem? Então é um outro drama. Fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas, um Deus ciumento, né? Olha o 400, esse 400 aqui, se vocês quiserem grifar todo ele apresenta mais problemas que estão dentro de vocês, dentro de nós aqui, dentro de toda a humanidade depois de Adão e Eva, com exceção, tem uma exceção aqui, um privilégio: a Virgem Maria. Só ela é exceção. Os demais, depois de Adão e Eva, todos carregam essa desordem. Vamos lá, número 400. A harmonia na qual estavam, estabelecida graças à justiça original, está destruída. Então, aquela amizade que havia entre Deus e o homem está destruída. Nós não temos uma harmonia com Deus mais. Segundo, o domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. Então agora, não são as faculdades espirituais que mandam nas faculdades do corpo, mas é o contrário, é o corpo que manda na alma. Quando você quer uma coisa, mesmo que a tua alma está dizendo assim: não faça isso, não vai ser bom. Ah, mas eu não consigo, a minha vontade é muito maior. Nós podemos dar exemplo de qualquer coisa, né? Ah, não estou comendo doce na quaresma de São Miguel. Ou na quaresma não. Você sabe, você fez a opção. Ai, mas aquele negócio está me apetecendo o palato. Eu vejo aquele chocolate por cima. E o seu corpo diz: vai. Também não precisa ser tão cruel contigo assim, né? Ai, mas eu não vou dar conta. Ah, um dia só também, eu não sou de ferro, né? Aí você vai, puff. A sua faculdade espiritual estava dizendo para você: não vai. Você fez um propósito, um compromisso. Mas os seus movimentos, o seu corpo diziam: vai. Você vai ter um prazer ali, vai ser gostoso. Depois você vai lá e confessa, né? Veja, é isso. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo está rompido. Você não consegue mais. A menos que você tenha disciplina espiritual, ascese. Claro que é possível. Mas antigamente era muito natural. Não, eu não vou fazer isso. Se nós não tivéssemos incorrido na queda, os nossos primeiros pais, você conseguiria ter um domínio tranquilo. Não farei. Mas como instalou-se a desordem, causa confusão. Continua o catecismo. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Isso daqui também vocês podem olhar lá em casa, né? Tem umas tensõezinhas lá, de vez em quando dá um choque, relação entre o marido e a mulher. Então, tensão. Não é todo dia que dá choque, né? Mas às vezes que acaba que... Nossa, vai ser uma anta, arruma esse negócio direito. Tem um clima de tensão, né? Por mais que o casal tenha lá duas pessoas que sejam bastante, vamos dizer, tranquilos, mas uma ou outra coisa sempre terá tensão. Até mesmo, gente, porque o homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro. O homem é prático, a mulher é afeto. São duas realidades diferentes. Eu estava até vendo um artigo muito interessante de neurocientistas, escrito agora em 2024 para 2025, que falando sobre... É um debate, na verdade, entre o cérebro da mulher e o cérebro do homem no funcionamento, né? E eles dizem que na constituição ali, biológica são iguais, mas você vê que existem algumas diferenças que estão mais, eles afirmam, né, que são mais hormonais. A mulher tem uma forma de reagir, o homem tem outra forma de reagir. E isso está na própria natureza. Isso não foi o pecado original que causou. Só que daí, essas diferenças colocadas no meio da tensão, dá choque. Imagina um monte de fio desencapado relando um entre si. É choque, né? Então sai de perto, porque senão você vai acabar sendo ferido. Então, isso aqui também, né, não precisa nem de prova teológica, né?
Vocês têm prova experimental suficiente, sobretudo aqueles que são casados, né? Isso daqui não é nada de, ai meu Deus do céu, lá em casa tem tensão. Não, natural. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação, né? Um quer mandar no outro, né? Quem manda mais aqui no pedaço? Ah, naquela casa, quem canta de galo é ela, né? Não é ele. Já ouviram? Então tem alguém que manda mais lá. É ela que bota todo mundo no cabresto na casa. Não, é ele. A harmonia com a criação está rompida. Nós tínhamos uma harmonia própria com a criação. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Finalmente, vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso da desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. Então aqui entrou na história da humanidade a morte, que não estava prevista no projeto de Deus. Então, cuidado. Vai a um velório. Ah, a morte é vontade de Deus. Espera aí. Mentira. Não está no plano da sabedoria divina a morte. A morte entrou no mundo por meio do pecado, por meio da desobediência. Então, São Paulo até exprime isso na carta aos Romanos, né? O salário do pecado é a morte. Muito bem, então, a partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O fratricídio, que é a morte de irmão com irmão, né? Que foi quando Caim matou Abel. O primeiro fratricídio da história está lá, no capítulo 4 do livro do Gênesis. Irmão matando irmão. Aí as pessoas, ai meu Deus do céu, o filhinho matou a mamãe, né? Quando a gente vê absurdos, é claro, é assustador mesmo, né? Mas veja, o que a inveja e o pecado faz no coração humano. Como se explica que haja tanta maldade? Pecado. Não é de se surpreender que coisas loucas aconteçam, né? Você vê cada absurdo. Filho que, né? Eu lembro de um caso que aconteceu em Campinas, 2008, 2009. Eu estava na época morando lá, de um filho cortar a mãe inteira por partes e deixar dentro da casa lá, entendeu? Picotar. Você vai lá picotar um frango, entendeu? Você fala assim, meu Deus do céu, que insanidade que é essa? Que ele tenha chegado lá e brigado com a mãe num momento de loucura, dado um tiro por causa de herança, não sei. Mas assim, parece que é algo planejado, pensado, ponderado. Você fala assim, meu Deus, até onde vai a maldade dentro do coração humano? Pecado. Pecado é isso. É um abismo assustador dentro do coração da humanidade, né? A corrupção universal em decorrência do pecado. A história de Israel. O pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, como uma infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão à lei a Moisés. E mesmo após a redenção de Cristo entre os cristãos, o pecado se manifesta de muitas maneiras. A Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. Depois, nós temos ainda mais uma página para falar das consequências do pecado e o duro combate. Mas como nós já estamos adiantados, eu vou deixar isso daqui para semana que vem, né? Porque senão nós vamos correr. E aqui tem coisas muito boas para serem vistas em relação às consequências do pecado lá de Adão para a humanidade, ou seja, para nós. Quais foram essas consequências que nós já começamos a ver, realidades dramáticas, né? Muito bem. Então vamos agradecer a Deus por esta hora de estudo, de conhecimento, que o Senhor nos ajude a aprofundar cada vez mais nos mistérios da nossa fé católica. Vamos pedir a proteção do nosso anjo da guarda, que ele sempre ajude a combater o bom combate da fé, sobretudo quando, por intervenções demoníacas, Lúcifer venha na nossa vida tentar dispersar a nossa vida do caminho da santidade, do amor a Deus e da obediência aos seus mandamentos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso conceda a todos vós uma abençoada noite de descanso, guardados sobre a luz e a proteção dos vossos anjos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.